Teve uma história muito interessante que assim, para mim foi um divisor de águas. Meu pai, no sítio que a gente morava, uma época ele comprou um rádio, né? Foi na época que o pessoal não tinha comunicação ainda. Ele foi um dos primeiros a ter rádio. Né? E ele escutava um programa toda madrugada chamado Repórter S. Alô, alô, Repórter S, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o Repórter S, um serviço público da ESSO Brasileira de Petróleo e dos Revendedores ESSO com as últimas notícias da UPI desta emissora. Vocês já ouviram falar disso? Não. ESSO da companhia de... ESSO era o patrocinador, era o grande patrocinador. E esse cara era um cara de uma rádio chamada Rádio Guaíba e distribuía no Brasil inteiro. O que acontece? E o meu pai sempre acordava muito de madrugada para escutar o tal do Repórter S. É famoso esse repórter aí, ficou famoso no Brasil. E ele era fã desse cara. E ele descobriu uma época, meu pai plantava arroz, e ele descobriu uma época pelo Repórter S, de que deu uma super quebra de safra no Rio Grande do Sul. E o que meu pai fez? Ele comprou tudo que ele pôde de arroz da vizinhança, dos vizinhos que também produziam arroz, e estocou. E o valor mais que triplicou. Aí ele vendeu tudo que ele pôde e comprou todas as coisas que ele tinha vendido para fazer aquela negociação. Então, o meu pai deu umas coisas assim que eu achava pulo do gato. Sim. Que talvez até hoje tem valor. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, o mundo é da informação, né? Quem domina a informação, conhecimento, domina o jogo. E aí eu comecei a ser eu sempre fui muito interessado, sempre estudei muito. Eu acabei buscando um colégio que era franciscano, virei seminarista franciscano, porque o mote dos franciscanos é que esse colégio em São Paulo, chamado em Agudo, São Paulo, que era um seminário franciscano, era um dos melhores do Brasil, de nível de ensino. E era mesmo, porque eles tinham lá, desde o observatório astronômico, laboratório de ciências, uma coisa absurda, assim, coisa que... assim, pouca gente tinha acesso a uma educação tão qualificada. E eu consegui entrar lá e fiquei 4 anos lá e também me beneficiei pra caramba e sempre fui um cara muito estudioso, então isso me ajudou pra caramba. Essa cultura do conhecimento, pra mim eu achava a coisa máxima, né? Isso me ajudou demais, porque quando eu voltei para Pato Branco, que aí teve o primeiro vestibular da área de tecnologia, eu me inscrevi imediatamente, mas deu, acho que 40-1, assim, uma disputa enorme de pessoas. E eu passei super bem, assim, porque eu era muito qualificado, né? Eu estudava pra caramba e tive uma educação, assim, de altíssimo nível. E aí começou aí, né? Aí já montei a primeira empresa. Que já era de software. Mas já era para RP? Já era para software. O primeiro software que nós criamos foi um software de orçamento de obras, né, para construtoras. Cobol? Era Clipper. Ah, nossa, Clipper. Clipper, mas eu fui programador COBOL. Mas um tempinho antes eu comecei como programador COBOL, trabalhando como funcionário de uma empresa. E aí eu me dei muito bem, né, porque eu já trazia, né, de família esse lado empreendedor pra caramba. E eu tinha muito gosto pelo conhecimento. E isso me potencializou. Aí eu já comecei a desenvolver outros sistemas, mas já convenci muita gente boa a trabalhar comigo, e assim, a coisa... Mas não era ViaSoft o nome, era um outro... Era Magos Informática. Magos Informática. E era composta, os sócios, era eu e o meu professor. Eu tinha convencido o meu professor a virar meu sócio. Você com uma pegada bem comercial? Isso. E foi exatamente isso, né? Aí ele era o cérebro do desenvolvimento e eu era o resto, né? Vendas, administração e também já ajudava. Experiência com o cliente, relacionamento. Exatamente. Eu era esse cara que... entregava. Ia pra luta, né? E a empresa ela começou muito pequenininho, somente com nós dois, e ela foi crescendo e todo ano a gente teve um degrau de crescimento. Na história da ViaSoft até hoje, a gente nunca teve um ano que a gente não cresceu.
sabe? Então, assim, uns mais, outros menos, obviamente, né? Mas a gente sempre cresceu, sempre cresceu. E aí se tornou o que é hoje. Que é hoje? Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje está em torno de 600 colaboradores. 600. Nossa, a gente chegou aqui para achar uma vaga aqui na frente. É difícil, né? Tem 3 estacionamentos, né? É. Mas assim, é porque hoje a ViaSoft é uma referência, né?